Então, olha só. Então, vamos fazer um exemplo aqui, olha só. A indústria tem uma demanda de 5 kVA, 5 kVA. 5 kVA aqui, olha só, kVA eu estou falando de potência aparente, certo? 5 kVA. Muito bem. Eu tenho aqui, então, um fator de potência atrasado de 0,8. Atrasado significa o que, gente? Atrasado significa de indutivo. Se fosse adiantado, seria capacitivo, certo? Então, ou seja, eu tenho informação aqui que o meu fator de potência, ou seja, o meu cosseno de φ é igual a 0,8. A minha tensão de alimentação é de 220 volts, 60 Hz. E está falando o seguinte, olha, qual que é o capacitor que eu utilizo para quê? Para calcular, para ajustar esse meu fator de potência para 1. Então, ou seja, o meu fator de potência está em 0,8, o meu objetivo aqui, olha, é levar esse meu fator de potência, o meu cosseno de φ para 1. Certo? Ótimo. Então, vamos seguir aqui agora. Para fazer isso aqui, então, como que a gente faz? A gente faz aqui, então, analisando, a gente começa aqui analisando aqui, então, o meu triângulo das potências. Então, olha só, a gente tem aqui, então, um triângulo das potências, vou fazer o desenho dele aqui. Certo? Onde a gente tem aqui, olha só, S, P e Q. E está aqui o meu φ. A gente já sabe, então, que, olha só, que cosseno de φ é igual a 0,8. Moçada, como que eu faço para calcular o cosseno do meu φ aqui, olha só? Cosseno não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Então, o cosseno de φ aqui, olha, vai ser igual a P sobre S. Certo? Joia. Então, eu tenho que meu P sobre S aqui, então, é igual a 0,8. Substituindo aqui o S, a gente já tem. Então, a gente tem que P dividido meu S aqui, olha, ele já falou que é 5 kVA. Então, aqui, olha, é 5.000. E eu tenho 0,8 aqui agora. Então, se eu quero saber a minha potência ativa, basta eu passar os 5.000 para lá. Vai ser 0,8 multiplicado por 5.000. Então, a minha potência ativa aqui, olha, vai ser igual a 5.000 vezes 0,8. Deixa eu fazer essa conta aqui. 5.000 vezes 0,8, 4.000 watts. Watts de potência ativa. Certo? Bom, perceba até aqui nada de novidade, não é isso, moçada? Joia. Muito bem. Então aqui, olha, para calcular aqui agora, então, a minha potência reativa do meu circuito, eu nem comecei a corrigir o fator de potência aqui agora, não. Para calcular a minha potência reativa aqui agora, eu vou lançar a mão de novo da equação aqui que eu tenho do triângulo retângulo aqui, né? Eu tenho que S ao quadrado é igual a... S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, S ao quadrado, o meu S aqui a gente já viu que é 5.000. Eu vou colocar aqui tudo para facilitar nossas contas, viu, moçada? Eu vou colocar aqui na ordem de K, tudo bem? Isso aqui é igual a 4 kW, né? Então, ou seja, então meu S ao quadrado aqui, então, foi igual a 5 ao quadrado, vai ser igual a 4 ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, eu tenho aqui 25. Não, tá muito ruim esse desenho. O meu 5 é o meu pior. 5, então tá. 25 vai ser igual a 16 mais Q ao quadrado. Então, teremos que Q ao quadrado vai ser igual a 25 menos 16. Certo? Só um minutinho. 25 menos 16. Então, isso aqui, Q ao quadrado, é igual a 9. Então, nós temos que Q vai ser igual a raiz de 9. Q é igual a 3 kVA reativos. E isso a gente sabe que essa carga aqui é do tipo indutiva. Tudo bem? Joia. Olha só.
Para eu ter um fator, o que eu estou pedindo aqui agora? Eu quero um fator de potência aqui igual a 1. Esse é o meu objetivo. Então aqui, olha, para eu ter o fator de... Então agora aqui, olha, eu vou colocar de outra cor. Então aqui, a partir de agora, até então, a gente estava só entendendo o nosso circuito. Então aqui agora que a gente vai começar justamente a fazer o ajuste do fator de potência. Então aqui, olha, se eu quero o meu objetivo aqui, então, objetivo, dois pontos, fator de potência igual a 1. Então, seja, o fator de potência a gente já viu que o fator de potência aqui, então, é igual a quem? Fator de potência é igual a P sobre S. A gente já viu isso daí, certo? Então, cosseno de φ é igual a P sobre S. Então, nosso objetivo aqui, então, é que P sobre S seja igual a 1. Tudo bem? Beleza. Para P sobre S ser igual a 1, como que eu resolvo isso daqui? Olha só. O meu P tem que ser igual a S, vocês concordam comigo? Para o meu P ser igual a S, o que tem que acontecer? Eu tenho que ir reduzindo esse ângulo aqui, olha, até que o meu S seja igual ao P. Então, seja, o meu Q tem que ser igual a 0. Então, para isso, então, o meu Q tem que ser igual a 0, meu Q total. Então, eu tenho um circuito tal aqui, olha, o que acontece? Eu vou colocar aqui, então, no meu circuito, eu tenho um circuito qualquer aqui, onde eu tenho uma carga aqui, certo? Ativa do jeito que está aqui. Eu estou falando quanto que eu tinha aqui de potência ativa, de 4K. E eu tenho aqui a carga reativa aqui que a gente calculou de 3 kVA reativos do tipo indutivo. Joia! Então, seja, para corrigir esse fator de potência, eu quero que ele seja simplesmente ativo, certo? Então, eu vou inserir aqui em paralelo uma carga que elimine esse cara aqui, que faça o contraponto a esse 3 kVA indutivo. Então, eu preciso inserir aqui, então, olha só, uma carga aqui em paralelo que também tem a magnitude de 3 kVA reativo, mas ao invés dela ser indutiva, que ela seja do tipo capacitiva. E aqui eu não quero mexer na potência ativa, então eu vou colocar ela do tipo 0 volts, 0 watts, certo? Ou seja, né, a minha potência reativa aqui, olha, eu preciso que seja do tipo 3 kVA reativo do tipo capacitivo. Tudo bem, moçada? Ótimo, tranquilo. Tá, então qual que é o capacitor que eu preciso chegar aqui, olha, para chegar nessa informação? Para isso a gente vai lançar a mão das impedâncias que a gente tem. Olha só, a gente sabe que então aqui agora, olha só, essas equações que a gente viu. Eu tenho a minha tensão, eu quero calcular a impedância aqui agora. Como é que eu vou lançar a mão dessa equação aqui, por exemplo, aqui, olha só, V ao quadrado sobre S. Já que eu tenho a minha potência aparente aqui, certo? Eu quero calcular a impedância, eu vou lançar a mão dessa equação de cá. Então, seja aqui, olha, S, a gente sabe que S é igual a V ao quadrado. Então, seja, para esse cara aqui, olha, que eu estou inserindo, a potência reativa total é isso. E como ele vai ser puramente reativo, então a potência aparente dele também vai ser igual a 3 kVA. Certo? Muito bem. Então, com isso, a gente vai lançar a mão aqui, que a gente sabe que S é igual a V ao quadrado sobre Z. Se eu quero saber Z, que é o que eu estou querendo calcular a impedância aqui agora, então nós teremos que Z é quem? Vai ser igual a V ao quadrado sobre S. Né? Então, quem o meu V ao quadrado? A minha tensão aqui do meu circuito é 220 volts. 220 volts ao quadrado, dividido pela minha potência aparente, que é igual a 3.000 volt-amperes. Vamos calcular isso aqui, então. Então, nós temos que aqui, então, olha, 220 vezes 220. Isso aqui dá 48.400.
48.400. Isso tudo aqui dividido por 3.000. Então dá a impedância aqui, então, foi de 16,13 ohms. A impedância necessária, do tipo capacitiva. Certo? Então, ou seja, eu preciso colocar um capacitor aqui agora que forneça para mim uma impedância capacitiva aqui de 16,13 ohms. Ficou fácil aqui agora para a gente fechar. Deixa eu só acrescentar aqui agora um slide para a gente fechar isso aqui. Então, ou seja, lembrando aqui então, olha, a impedância, como é que a gente calcula? A impedância no capacitor é dada por 1 sobre 2πfc. Então, nós teremos aqui então, vamos lá. Eu preciso de uma impedância, então, vou aproximar aproximadamente 16 ohms, certo, moçada? Então, eu preciso aqui de uma impedância do tipo capacitiva de aproximadamente 16 ohms. A gente sabe que a impedância no capacitor é dada por 1 dividido por 2 vezes π, vezes a frequência, vezes a capacitância. Então, isso daqui tem que ser igual a 16 ohms. Então, agora é só resolver. 1 dividido por 2 vezes π, vezes a minha frequência, que é 60 Hz, vezes a capacitância. Isso tudo aqui é igual a 16. Vamos passar isso tudo para lá, multiplicando, moçada? Então, nós teremos que 16 vezes 2 vezes π vezes 60 vezes o capacitor. Isso aqui tudo eu passei para lá multiplicando, vai ser igual a 1. Certo? Vamos calcular essa conta aqui, então. 16 vezes 2, 32. 32 vezes π, que é 32, vezes 3,14, dá 100,48. Isso aqui vezes 60, dá 6.028. Vou aproximar, 0,8, 6.029 vezes a capacitor, vezes o capacitor é igual a 1. É igual a 1, certo? Nossa, gente, isso aqui ficou feio. Deixa eu colocar ali em cima. Né? 16. Então, ou seja, isso aqui foi igual a 6.029 vezes C. Isso aqui é igual a 1. Então, o capacitor que eu preciso vai ser igual de 1 dividido por 6.029. Então, a capacitância que eu tenho vai ser 1 dividido por 6.029 igual a 0,16 milifaraday. Ou 165, né? Então, 165 microfaraday. Ou seja, isso daqui. Então, ou seja, foi um pouco demorado, foi um pouco delongado, mas vocês percebam que não é nada difícil. Só fazendo então aqui, olha, passos que a gente precisa. Primeiro, a gente precisa analisar como estão as potências do circuito atual, que é o primeiro passo, certo? Então, o primeiro passo está aqui. Entender o triângulo das potências do circuito atual, que não tem nada de novidade, que a gente viu aqui, certo? O segundo passo aqui, então, é entender o quanto que a gente precisa ajustar o circuito, que a gente parte justamente dessa definição. Tudo bem? E o terceiro e último passo, a gente precisa, então, calcular aqui a impedância. A gente precisa calcular aqui, então, a capacitância a partir da impedância que a gente estimou. Simples assim. Então é dessa forma que a gente corrige aqui, então, moçada, o fator de potência nas instalações industriais. Beleza? Pessoal, deixa eu parar aqui a gravação e abro agora o momento para dúvidas. Se não tiver dúvidas, a gente já